Outra vez vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre aquele que serve ao Senhor e entre aquele que não serve. Nós estamos nessa leitura de 2 Crônicas. Eu quero só lembrar que o livro de 1 e 2 Crônica, ele foi escrito provavelmente pelo sacerdote Esdras, para lembrar aos cativos da Babilônia, àqueles que voltaram do cativeiro babilônico, toda a sua história, contando para eles desde o início, o reinado de Davi até os dias em que eles estavam vivendo ali no retorno, para que eles pudessem entender quais eram os motivos que haviam levado eles para o cativeiro, porque já tinha se passado 70 anos, então uma geração inteira foi levada cativa e morreu cativa. Então muitos nasceram e morreram no cativeiro babilônico, outros foram levados e morreram no cativeiro, outros nasceram no cativeiro e estavam retornando, estavam vindo para a terra de Canaã, a terra prometida. Eles nem conheciam essa terra na verdade. Então o sacerdote conta essa história de 1 e 2 Crônicas para mostrar para aquele povo tudo o que havia acontecido. Primeiro ele conta toda a história de Israel, e depois ele foca especificamente na tribo de Judá, no reino do sul. Agora, no entanto, está acontecendo uma coisa muito interessante, porque ele está falando a respeito do reinado de um rei chamado Ezequias. Nós falamos sobre isso na meditação de ontem. Falamos a respeito do rei Ezequias, que era um homem temente a Deus, um homem que colocou o coração dele em obedecer ao Senhor, em servir ao Senhor. Só que eu queria trazer um paralelo para os irmãos aqui nesse momento. O que estava acontecendo no reino do sul, onde Ezequias era o rei, e o que estava acontecendo no reino do norte, onde havia um outro rei governando, o rei Oséias, um rei ímpio, um rei sem compromisso com Deus, assim como o reino do norte estava afastado de Deus. Nós encontramos, por exemplo, no capítulo anterior que nós lemos, estamos lendo hoje 2 Crônicas capítulo 31, 2 Crônicas capítulo 30, nós encontramos o rei Ezequias promovendo um avivamento, chamando o povo para celebrar as festas ao Senhor, trazendo o povo de volta para Deus. Ele manda pessoas, emissários, enviados seus até o reino do norte, para chamar o povo para celebrar a festa da Páscoa em Jerusalém, e muitos zombaram dos emissários, dos mensageiros do rei Ezequias, ou seja, zombaram do próprio Deus, porque Ezequias estava chamando aquele povo para adorar o Senhor na verdade. Então o reino do norte estava totalmente desviado do Senhor. E o reino do sul, governado por Ezequias estava reestruturando, trazendo um avivamento para o reino do sul e até mesmo para aqueles do reino do norte que dessem ouvidos e que quisessem participar deste avivamento. Enquanto Ezequias está sendo levantado como um rei que está levando uma nação para Deus, a nação de Judá, a tribo de Judá, o reino do sul, levando um reino para Deus na verdade, enquanto ele está fazendo isso, lá no reino do norte, o rei Oséias chegou ao trono matando o rei anterior e continuou nos seus pecados. Então o que acontece? Lá no reino do norte, o reino de Israel, que era chamado reino de Israel, Deus então manda aquele povo para o cativeiro. Os assírios entram no reino de Israel, o reino do norte, onde Oséias governava, toma posse daquele reino, toma posse do povo, pega todo o povo dali daquele reino, leva cativo para a Assíria, no início ali do cativeiro babilônico, leva aquele povo todo cativo para a Assíria, inclusive o rei Oséias, e traz assírios para habitar no reino do norte, onde era o reino do norte. Desde então não se tem mais notícia do reino do norte, das tribos do reino do norte, porque esses não voltaram mais do cativeiro babilônico. Quem volta do cativeiro babilônico é a tribo de Judá, que não foi agora, eles não foram cativos agora. Agora eles estavam debaixo do reinado do rei Ezequias, eles ainda não foram cativos, nós vamos falar a respeito disso. 70 anos depois, eles voltam, esse do reino do sul,
voltam para a terra. Mas os do reino do norte, que foram agora no reino de Oséias, eles não retornam mais, essas tribos desapareceram. Quem tomou posse das terras de Israel no reino do norte? Os assírios que vieram, que trouxeram seus deuses, que trouxeram a sua idolatria, e eles começaram então a formar um novo povo ali, chamados samaritanos. Os samaritanos, na verdade, são os assírios que vieram, descendentes dos assírios que vieram quando o rei da Síria levou o povo de Israel cativo, da tribo do reino do norte, cativo com o rei Oséias. Ele traz assírios para habitar na terra. Então esses assírios começam a habitar ali na terra, e eles começam a adorar os seus deuses e começam a morrer amaldiçoados por causa disso. Então chega a notícia para o rei da Síria: olha, o povo que está lá não sabe adorar o Deus da terra, não. Então ele manda um sacerdote que ensina aquele povo a adorar o Senhor. Só que eles adoram ao Senhor, eles eram assírios, não eram israelitas. Eles adoram ao Senhor, mas eles adoram também aos outros deuses, e fazem uma mistura, um sincretismo religioso, né? Uma mistura de religiões. Isso não é agradável a Deus, claro, mas eles tomam posse da terra. Essa é a origem dos samaritanos. Aqueles samaritanos que nós encontramos na época de Jesus, né? Essa é a origem deles. Quando o povo de Israel é levado cativo, eles vêm para habitar na terra, se misturam ali na terra, e misturam a adoração aos deuses pagãos com o Deus de Israel. Por isso que os samaritanos não se davam com os judeus, porque os judeus não aceitam a adoração a outros deuses, e porque os samaritanos não eram judeus. Então as tribos que habitavam ali no reino do norte, todas elas foram levadas para a Síria, e elas dispersaram pelo mundo, não se tem mais notícia. Mas o rei Ezequias estava governando as tribos do reino do sul, as duas tribos do reino do sul. Ele estava ali governando aquele povo, ainda servindo ao Senhor. O rei Ezequias promoveu um avivamento ali, de forma que não só os habitantes das tribos do sul, mas alguns de Israel também vieram habitar ali. Eles serviram ao Senhor com todo o seu coração. E Deus então abençoou o rei Ezequias de uma forma especial. Nós ainda vamos falar um pouquinho mais a respeito dele. Então a diferença entre o ímpio e o justo, entre o que serve a Deus e o que não serve, é exatamente essa. Aquele que serve ao Senhor permanece. Aquele que não serve ao Senhor, ele é engolido pelo mundo, engolido pelo pecado, destruído pelo inimigo, e acaba perdendo a posição dele em Deus. Sirva ao Senhor, abra o seu coração para Ele, ande com o Senhor e experimente o melhor de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe. Tenha um dia abençoado em nome de Jesus. Senhor, muito obrigado pela vida dos seus filhos que acompanham essa leitura e essa meditação comigo nesse dia. Que o Teu Espírito Santo possa ministrar no coração deles, para que eles possam, ó Deus, se fortalecer na fé e permanecer no Senhor. Ó Deus amado, que eles não abram mão de Te servir, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, Deus te abençoe.